Ezequiel capítulo 1. Versículo 1. Diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Diga assim: se abriram os céus. Amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Eu ainda estou fortalecido, ou na força do maravilhoso culto que nós tivemos no domingo passado. Que culto maravilhoso. Dá uma olhadinha para alguém que está do seu lado. Olha aí, irmãos, e diga assim: sorria. Diga assim: sorrindo, você fica mais bonito. Nós temos aqui um texto, livro do profeta Ezequiel, que vai começar a narrar alguns acontecimentos que estão sendo sucedidos, que estão acontecendo em Babilônia. Ezequiel, na verdade, ele viveu durante um dos períodos mais difíceis da história do povo judeu, que foi o tão conhecido exílio babilônico, ou o cativeiro babilônico. E nesses dias que Ezequiel estava vivendo esse momento muito difícil para a nação, para o seu povo, ele era contemporâneo, ou viveu na mesma época de Jeremias e Daniel. Enquanto nós nos situarmos aqui, enquanto Jeremias, profeta Jeremias, ele era usado por Deus e ministrava em Judá, os que haviam ficado na ida para o exílio, Daniel, já exilado em Babilônia, ele profetizava, ministrava na corte, no palácio real de Nabucodonosor. Ele estava inserido no meio daquelas primeiras levas de jovens sábios, de boa aparência, que tinha que ficar no palácio para estar servindo o rei. E Ezequiel, ele estava como se fosse no campo. Ele estava em Babilônia, junto aos judeus
cativos que não estavam no palácio. É necessário dizer também, lembrar aos irmãos, que o que está acontecendo aqui, o cativeiro babilônico, não era ou não foi simplesmente um castigo de Deus pela rebelião do povo. Pelo contrário, o cativeiro foi um tratamento, foi uma correção de um pai que ama e quer bem os seus filhos, né? Não é assim? A gente às vezes corrige, né, e diz porque corrigiu, e a razão pelo qual nós corrigimos é porque nós amamos, né? A gente ama os nossos filhos, e por amá-los, eles sentem as cintadas, as chineladas, né, irmã Nete? Então eles sentem as correções. É isso que está acontecendo aqui. Os filhos de Deus, a nação de Israel, está sendo corrigida pelo pai que ama, pelo pai que quer o bem dos seus filhos. Em Provérbios capítulo 3, versículo 12, apesar que muita gente não gosta de correção, né? Mas o pai corrige o filho que quer bem. Em Provérbios 3, 12 diz assim: porque o Senhor corrige ou repreende aquele a quem assim como faz, diz o texto, assim como faz o pai ao filho a quem quer bem. Então, o cativeiro que o povo está vivendo, um momento difícil da vida deles, não era uma punição, né? E muitas das vezes a gente pensa, né, que o momento ruim que nós estamos passando é porque a gente está recebendo de Deus uma reprovação, ou Deus não está, Deus está aquém do que nós estamos passando, mas pelo contrário, né? A correção de Deus é justamente Deus querendo nos colocar bem no centro da sua vontade, né? A correção não é para afastar, a correção é para, como diz o pedreiro, é para colocar no prumo, né? A correção é para colocar, não é simplesmente punir, bater, por ter o prazer de ver o filho apanhar. Não. A correção de Deus é justamente para querer ver o filho no centro da sua vontade. E o povo está vivendo esse momento. O povo está vivendo essa situação que o próprio Deus proporcionou para não perdê-los, para melhorá-los. Diga assim para efeito pedagógico, diga assim: existem situações em que você não precisa passar, mas que Deus julga necessário que você passe. Poderíamos até sermos poupados, só que Deus julga necessário que passemos, que enfrentamos o que enfrentamos, para que Ele possa melhorar nós mesmos. Quantos querem ser melhorados por Deus?
mesmo que para isso isto custe uma encintada de Deus? Quem apanha aqui sorrindo? Irmãos, e quando a gente é pequeno, gente, se você apanha e sorri, meu irmão, você apanha mais ainda. Na primeira pancada já tem que chorar, né? Para ver se a mãe fica com dó, o pai fica com dó. É ou não, Cauê? É assim ou não? É assim. Então, o próprio Deus, Ele cria esse tipo de situação. Só que isso, estas cintadas de Deus, estas correções de Deus, é Deus dizendo assim, Isaías, né? É Deus dando a cintada e dizendo assim: mas eu quero o teu bem, pá, mas eu quero o teu bem. E o difícil é compreender isso, que a correção, as cintadas é para o bem. E muita gente, por não entender isso, perde de receber o que Deus tem para dar para filhos tratados. Filhos que se sujeitaram à correção do seu pai. Diga para quem está do seu lado: é para o seu próprio bem. O seu próprio bem. O seu próprio bem. O filho que, falando da situação do povo ainda, para nós entrarmos aqui no propriamente dito. O filho que não recebe os cuidados do pai, não é aquele que não sofre correção nenhuma, né? Pelo contrário, quanto mais amamos, se percebermos um errozinho, corrigimos. Quando o filho é corrigido, é o pai dizendo: eu quero o seu, eu quero o seu. Por quê? Quem ama, cuida. E o cuidado para com seus filhos é a correção. Não faz isso. Não é assim. E quem sente a correção, procura melhorar. E feliz é o filho que ainda recebe a correção de Deus. Porque existe dentro da igreja alguns que não são filhos, são bastardo. E o que é bastardo? É um filho ilegítimo, que se apanhar, ele se revolta contra o pai. Sim ou não? Não toca a mão em mim não, que o senhor não é meu pai. Quem já ouviu isso? Toca a mão em mim não, o senhor não é meu pai. Por quê? Ele não é filho, ele é bastardo. Ele é um filho ilegítimo, cujo pai, progenitor, é desconhecido. Mas todos os filhos se sujeitam a melhorar em consequência da correção. Diga assim: Deus, diga: Deus, tu és o meu pai. E se o Senhor ver que há necessidade, pode me corrigir. Aí Deus vai dizer assim: mas de vez em quando eu uso o teu pastor para te corrigir e você não ouve. Sim ou não? Né?
porque a gente é assim. Infelizmente, o povo está aqui. O povo tinha recebido vários profetas para profetizar a fim de que eles melhorassem. E eles não ouviram. Agora estão vivendo uma situação que o próprio Deus cria para corrigi-los. Essa situação foi tão poderosa, o exílio, que depois que eles saíram de lá, nunca mais eles idolatraram. Nunca mais foram 70 anos que valeu a pena, que mudaram a vida deles. Aqui o texto que nós lemos, saindo da introdução, nós vamos ver aqui um certo tipo da chamada de Ezequiel para o que Deus estava querendo mostrar a Ezequiel e o que iria acontecer naquele tempo difícil para a nação. Ezequiel, só que eu quero chamar aqui a nossa atenção para a pessoa de Ezequiel. Ezequiel, ele foi aquele tipo de filho que, quando estava aos cuidados do seu pai, o seu pai, diz a Bíblia, era um sacerdote, e o seu pai o preparava para que ele fosse um futuro representante legal do povo diante de Deus. Pai de Ezequiel, Buzi, isso? O sacerdote Buzi. Então, ele estava preparando Ezequiel para assumir o ofício de sacerdote, porque isso era normal na cultura judaica. Filho sucedia o pai no mesmo ofício que o pai estava ocupando no lar. Ezequiel, então, ele se preparava para ser um representante legal diante do povo de Deus, um sacerdote. Ele se preparava para levar as questões do povo e até mesmo o sacrifício a Deus. Só que Ezequiel não sabia que Deus, diga assim, Ezequiel não sabia que Deus o estava preparando para que ele ouvisse a Deus. O pai de Ezequiel o preparava para ele ouvir o povo. Só que dos altos céus, Deus o estava preparando para que ele ouvisse a Deus e fosse um profeta e falasse ao povo. No mundo espiritual, em uma esfera, irmãos, em que nós não conseguimos ver, Deus está preparando e fazendo algo por nós que nós nem nos damos conta do que está acontecendo. Às vezes nós pensamos que sucederemos ou que seremos como nós estamos planejando que as coisas sejam para nós. Só que Deus está lá dos altos céus preparando algo maior e melhor para a sua vida. E você nem sabe. Ezequiel não sabia, mas num ano tão esperado que ele aguardava, ele está no exílio, e no exílio ele ainda aguardava a unção sacerdotal sobre ele. No exílio ele ainda esperava que ele pudesse ser sacerdote. Só que lá no exílio Deus o chama para ser
profeta. A ida de Ezequiel à Babilônia contra a sua própria vontade, aos 25 anos de idade, contribuiu para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Existem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos o porquê, mas Deus permite que aconteça para que o propósito dele se cumpra. Aos 25 anos, Ezequiel está no exílio babilônico, não sabendo o porquê, só que a sua ida para lá contribuiu, cooperou para aquilo que Deus tinha para realizar na sua vida. Diga assim para alguém, diga assim: deixa Deus ser Deus na sua vida, e ponto final. Porque quando Deus é Deus em nossas vidas, nós não seremos o que queremos ser, nós seremos o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Ezequiel queria ser sacerdote, sendo preparado para tal. Só que Deus já tinha algo diferente para ele. A gente, irmãos, precisa não minimizar e não enquadrar ou colocar Deus dentro das nossas regras de possibilidades, porque a gente está vivendo um momento, como Ezequiel está vivendo, um momento difícil com o povo, e acha que este momento de dificuldade impossibilita que Deus possa fazer alguma coisa. Só que não existe nada que possa impedir o que Deus tem para fazer, seja o que for. Sim ou não? Quando a gente permite Deus ser Deus nas nossas vidas, Ele vai além do que você pode imaginar. Ele vai além das nossas expectativas. Era com a idade, Ezequiel entrou no exílio com 25 anos de idade. Com quantos anos? Era com a idade de 30 anos, diga 30, que os sacerdotes davam início ao ofício sacerdotal. De modo que esse ano, do capítulo 1, do versículo 1, que nós acabamos de ler, esse ano seria um ano importante para a vida de Ezequiel, caso ele ainda estivesse em Jerusalém. Pois era com essa idade que os levitas estavam em seu serviço no templo, conforme Números capítulo 4, versículo 3, diz assim: da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar no serviço para fazer o trabalho da tenda da congregação, ofício sacerdotal. Em 2 Lucas capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. E nós sabemos que todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita seria um sacerdote. E Ezequiel era um levita que estava sendo preparado para assumir o ofício de sacerdote. Ezequiel, ele estava seguindo todos os passos que o levaria ao ofício sacerdotal, assim como seu pai, da família de Zadok, que era um sacerdote. Ezequiel continuaria esse ofício, o ofício do seu pai, que o próprio pai o projetava para isso. Só que quando Ezequiel vai para a Babilônia, e estando na Babilônia, lá não havia templo judaico, e consequentemente não haveria necessidade de um sacerdote. E o ano de ser sacerdote chegou. Diga assim: na minha vida não existe coincidência, só acontece o que Deus quer que aconteça.
5 anos, Ezequiel estando em Babilônia, ao completar os seus 30 anos de idade, que seria a data que o frasco de azeite seria aberto, separado para a cerimônia sacerdotal, conforme descrito no Salmo 133, o óleo da unção seria derramado sobre a cabeça de Ezequiel, que desceria pela sua barba, pelas suas vestes, a tal ponto de gotejar no chão, para separá-lo, para consagrá-lo ao serviço do templo. Só que ele está lá no exílio. Isso aconteceria se ele estivesse em Jerusalém. Talvez para Ezequiel, estando no exílio com os 30 anos, na data que seria a consagração para sacerdote, isso seria algo impossível de acontecer. Eu quero imaginar que a sua ida, aqui no versículo de número 1, a sua ida para o rio Quebar, que é um rio babilônico, foi justamente para refletir a respeito de tudo isso, que aquele ano, de que aquele dia, perceba que o versículo 1 faz questão de dizer assim: no 30º ano, do 4º mês, do 5º dia do mês. O texto é bem específico com relação à data, porque aquele ano, aquele dia, estaria se cumprindo aquilo para qual Ezequiel foi preparado há tanto tempo. Só que o lugar onde ele estava e o momento de exílio que ele vivia, isso se tornava impossível de acontecer. E quem havia levado Ezequiel para Babilônia? Diga assim: Deus. Diga assim: Deus. Diga assim: Deus foi quem levou. Diga assim: quando Deus leva alguém para qualquer lugar que seja, diga assim: e este alguém pensa que está longe do propósito. Na verdade, qualquer lugar que Deus me leve é o lugar que Deus quer que eu esteja para cumprir o que Ele prometeu. Irmãos, Ezequiel pensava, por estar em Babilônia, estava longe do cumprimento daquilo que ele se preparou para tanto tempo. Mas na verdade Ezequiel estava justamente junto ao rio Quebar. Põe o versículo 1. Ezequiel estava junto ao rio Quebar. Até quando você quer se afastar, se isolar, por perceber que aparentemente você está muito distante daquilo que Deus prometeu. Talvez Ezequiel acordou pela manhã, 4º dia do mês do ano, se eu estivesse em Jerusalém, a consagração seria hoje. Se nós não estivéssemos sido exilados, o óleo desceria sobre a minha cabeça, eu seria sacerdote. É justamente quando ele está junto ao rio Quebar, talvez pensando que estava longe do que Deus havia, do que Deus tinha para a sua vida, ele estava na verdade no lugar certo. E eu quero lembrar que o lugar certo era o momento mais difícil que ele estava vivendo da sua vida, como nação. Parece até um absurdo, contraditório, que no lugar mais improvável, que para mim torna muito difícil poder ver Deus fazer alguma coisa, é justamente neste lugar, que aparentemente vai contra todas as minhas
possibilidades de milagre, possibilidades do agir de Deus. É neste lugar, neste ambiente, no momento mais difícil da vida que eu estou vivendo, que Deus aparece. Junto ao rio Quebar, sozinho, querendo refletir, lembrando que aquele dia seria um dia muito importante da sua vida, Deus aparece. Deus aparece e começa a cumprir na vida de Ezequiel, não aquilo que ele estava sendo preparado por seu pai para ser, mas aquilo que Deus já tinha escrito lá no céu, que ele seria na terra. Oh, aleluia! Nós nunca estaremos longe demais se o lugar que estamos foi Deus que nos levou. O lugar improvável, o momento talvez de dificuldade que você esteja vivendo, não alterem nada, irmãos, daquilo que Deus já tem para fazer na sua vida. Ezequiel se preparava para ser sacerdote. Porém, Deus o queria um profeta. Diga para alguém, mas diga mesmo, com dedo de profeta, diga assim: você será. Não, irmãos, mas diga assim: você será o que você quer ser, ou o que Deus quer fazer de você. Dá uma olhadinha, irmãos, de canto de olho para essa pessoa que está do seu lado. Vê se ela está parecendo com um sacerdote e com um profeta. Sacerdote era o que Ezequiel queria, e profeta era o que Deus queria. Dá uma olhadinha de canto de olho. Tem um profeta ou um sacerdote aí? Irmãos, é justamente naquele ano tão esperado, tão importante para Ezequiel, que esperava sobre a sua cabeça o frasco de óleo. Este frasco de óleo não foi aberto. Sabe por quê? Porque para consagrar sacerdote era necessário óleo. Só que nesse ano, Ezequiel estando em Babilônia, o frasco não foi aberto. Sabe por quê? Porque Deus não o escolheu para ser sacerdote. Deus escolheu para ser profeta. Mas Ezequiel está no lugar que é a vontade de Deus para a sua vida, e o frasco não foi aberto, irmãos. Como é que vai? E quem está na vontade de Deus, as circunstâncias o leva ao propósito de Deus. Muitas das vezes
o lugar, o momento de reviravolta de Deus em nossas vidas é quando tudo ao nosso redor está dizendo bem alto: é impossível disso acontecer. Ezequiel estava vivendo isso. Tudo ao redor, o momento que ele estava vivendo, estava dizendo para ele: Ezequiel, é impossível que isso aconteça. Se esqueça disso, não tem mais frasco aberto para derramar óleo sobre a sua cabeça, não. Diga assim: é impossível acontecer. Diga assim: é impossível acontecer do meu jeito. Mas quando eu sei que sirvo o Deus do impossível, acontece do jeito dele. Oh, aleluia! Deus se revelou a Ezequiel quando ele estava junto ao rio Quebar, talvez com lágrimas nos olhos, com o sentimento de ter perdido o que estava se preparando para ser, com o sentimento de que talvez nunca mais seria que ele estava sendo preparado para ser. Para Ezequiel, só que escute isso, diga assim: Ezequiel esperava que o frasco fosse aberto e o azeite derramar-se sobre a sua cabeça. Só que não foi. Escute isso. Para Ezequiel não se abriu o frasco de azeite como ele esperava e havia se preparado para tal. Mas o texto diz no versículo 1 que estando, e aconteceu no 30º ano, do 4º mês, do 5º dia do mês, diga assim: aconteceu no dia exato de Deus, que estando eu, Ezequiel falando de si, que estando eu no meio dos, diga assim, não importa onde eu esteja, até no meio dos cativos, ou vivendo um momento difícil da minha vida, estando eu, disse Ezequiel, junto ao rio Quebar, esperando o frasco ser aberto e o óleo descer sobre a minha cabeça. Só que não aconteceu. Ele disse: abriram os céus. Vê que a gente limita o que Deus tem para nós, olha. Ele queria que fosse aberto o frasco de azeite. Só que Deus, aleus, queria abrir os céus. A gente não entende, e muitas vezes quer até desistir do processo que estamos passando. E a gente quer desistir em razão daquilo que a gente acha que é melhor para nós, que são coisas mínimas. Ezequiel esperava o frasco aberto, mas Deus não queria um sacerdote em Babilônia. E frasco, azeite é para consagrar sacerdote. Agora, para chamar profeta, é céus abertos. O profeta não era consagrado. Deus rasgava os céus e falava com ele aonde ele estivesse. Para quem estar no lugar que Deus quer, para quem entende que as circunstâncias difíceis que está vivendo não altera o propósito de Deus na sua vida,
mesmo Ele te levando a situações difíceis, os céus se abrem. Hoje é o dia, o frasco seria derramado, eu estou no meio dos cativos, fui para o junto ao rio Quebar, talvez lamentar, mas foi neste momento que Deus abriu os céus sobre a vida de Ezequiel e disse: Ezequiel, eu não erro de endereço, não importa o que você esteja vivendo ou tão distante pareça estar, Deus não erra de endereço. Mas o que aconteceria comigo seria em Jerusalém, e estou em Babilônia. Deus não erra de endereço. Amanto cobre amandarabás. Os céus se abriu. Não é o lugar geograficamente que determina os céus abertos sobre a sua vida ou não. Ah, mas eu deveria estar em Jerusalém, estou em Babilônia. Não é o lugar que determina. Diga assim: não é o lugar. Se não é o lugar, diga assim: os céus se abrem em qualquer lugar, desde que este lugar, por mais difícil e improvável que seja, seja o lugar da vontade de Deus para a minha vida. O céu se abre. Tem coisa boa chegando, irmãos. A gente às vezes espera muita coisa da terra, só que as coisas da terra não sobrepõem a quantidade das coisas que tem no céu te aguardando. O sacerdote que consagraria, o óleo que consagraria Ezequiel sacerdotes, vinha da oliveira, que a oliveira é da terra. Ezequiel esperava coisa da terra, só que Deus falou: não, Ezequiel, calma. O que eu tenho para ti vai vir do céu, direto do céu. Você crê nisso, irmãos? Que o que Deus tem para a sua vida, talvez você está se perdendo nas coisas, aguardando as coisas aqui da terra, e não está vindo, você está perdendo a cabeça. Mas eu tenho uma notícia de Deus para a sua vida, que o que Deus tem para a sua vida não está nas coisas aqui da terra, vai vir do céu, vai vir do céu. O céu vai se abrir e Deus vai manifestar a sua glória. Oh, aleluia! Para encerrar, foi na ilha de Pátimos, no exílio do apóstolo João, que segundo o capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que os céus se abriram. Foi em Atos capítulo 7, versículos 54 ao 56, quando Estevão estava no momento mais difícil da sua vida, momento que acabou custando a sua própria vida, que ele viu os céus abertos. O céu vai se abrir para a sua vida, irmãos. A circunstância não altera o propósito. Pelo contrário, apenas cumpre a vontade de Deus. O céu vai se abrir. O
vai se abrir. O seu céu vai se abrir. O seu céu vai se abrir. O seu céu, e quando o céu se abrir, vai acontecer justamente o que Deus quer que aconteça. Aleluia. Vamos em pé. Vamos terminar com louvor, Luciano? Encerrar com louvor? Glórias. Glória a Deus. Glórias. Aleluia. Quem está esperando o céu aberto? Glória. E aconteceu. Diga assim: vai acontecer na sua também. Oh, glória. Vai acontecer. Onde o céu vai se abrir. Onde o céu vai se abrir. Vamos louvar a Deus com o hino, a gente encerra. Oh, glória. Todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz, só cantar. Mas não foi bem assim. Por deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, será que eu vou morrer neste caminho? Estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava a promessa e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto Ele me dizia. Olha o céu se abrindo, ó. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água só pra você beber. Lembra do maná do céu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, Ninguém vai te deter. e se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro, Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso
possa bater. E se eu quero te abençoar, quem vai condenar? Aleluia! O Senhor é poderoso. Oh, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar aqui pelo presbítero Edson, que ele não está bem de saúde. Já está com alguns dias meio ruim. Vamos pedir para Deus restaurar a saúde dele. Senhor nosso Deus, nós queremos entrar em Tua presença para interceder pela vida do Teu filho. O Senhor conhece, o Senhor tem um diagnóstico, o Senhor possa dar a cura, restabelecendo a sua saúde. Te apresentamos também a irmã Laurinha, que não esteve bem de saúde hoje, está no hospital, mas está bem. Que o Senhor permaneça com ela ali, guardando e restabeleça de igual modo a sua saúde. Em nome de Jesus. Leva os teus filhos em paz, em segurança, dando-lhes uma semana abençoada. E que o Senhor possa abrir os céus sobre a vida dos teus filhos, manifestando teu agir, tua glória, a tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de todos aqueles em que os céus abertos será uma realidade. Que todos digam amém. Deus abençoe.